Oi, galerinha. Essa playlist é só para mim ir estudando e me atualizando sobre os conteúdos, tá bom? De ciências da natureza. Então, vocês vão perceber que eu vou falar muito aqui sobre trabalho à força do empuxo, flutuação, desenvolvimento de recursos didáticos, tá? E etapas do tratamento de águas municipais. É uma forma de ir estudando para mim atualizar, tá bom? E ciências da natureza, vocês vão perceber que ela tá ali, ó, ligada à física, química, biologia, astronomia, entendeu? É um conteúdo muito amplo que a gente vê no dia a dia, desde lá do prézinho até a graduação, especialização, mestrado, doutorado, dependendo da área que você for se especializar. Então, assim, e são temas bastante polêmicos, né? Principalmente a parte de etapas do tratamento de águas municipais. A gente está numa época que a água tá bem escassa, né? Então, assim, é bem complicado. Então, o que a gente conseguir fazer, tanto da questão de fazer o tratamento para que ela volte ao seu estado puro, né? Que seja água doce, né? E que possa ser consumida, né? Porque também, assim, a gente tem muita água salgada, mas a tecnologia está indo aos poucos, se adaptando, né? Para a gente conseguir também. Mas esse assunto água é muito polêmico e é algo que o ser humano não sobrevive sem, né? Então, assim, é uma preocupação mundial, né, com o tratamento, então é um tema bem legal. E em relação aos recursos didáticos, eu acho que eles são essenciais. Vocês vão me ver falando muito, porque assim, às vezes o professor, eu vou dar a minha opinião como professora. Às vezes o professor entra na sala de aula e ele acha que ele vai passar só teoria. Ele vai chegar lá e explicar e não vai conseguir trazer um diálogo mais próximo do aluno, entendeu? E ele acaba trazendo só aquele conteúdo maçante, às vezes de escrever só no quadro, e não traz, às vezes, algum recurso didático, seja um copo, entendeu? Um copo, se for, por exemplo, ou uma brincadeira, ou um bambolê que seja. Você pensa, mas o que eu vou fazer com um copo, ou sei lá o quê? Gente, um copo, enche ele de água e testa fazer um experimento de flutuação. Pronto, você já tem um experimento ali prontinho, simplesinho, sem ter que correr muito longe, né, para conseguir. Então, assim, eu acho que a questão de recursos didáticos, ainda mais que a gente está numa época que a reciclagem é muito importante, o que você conseguir fazer de recursos didáticos, de materiais recicláveis, é melhor para sustentabilidade, né? Então, assim, o pessoal do curso de biologia agradece, da geografia também, e tantos outros, né? Porque preservar o meio ambiente é muito importante. Então, vamos cada um fazer sua parte. Eu já vi, assim, eu vou dar um exemplo, né, de material reciclável. Eu já vi muito 1 litro daqueles PET, né, de 2 litros, ele virar um carrinho, virar uma boneca, virar algum experimento. Eu mesmo acho que uma vez, né, na oficina de física, eu fiz um experimento que usava uma mangueira, né, então a água batia, e eu fiz como se fosse um cortadinho, tudo na garrafa PET. Então, assim, eu consegui fazer um experimento de acordo com o que o professor tinha pedido na época. Então, assim, para você ver que são materiais simples, que você tem em casa, que tem acesso, que qualquer aluno ali, por mais que às vezes ele seja de classe baixa, ele consegue ter acesso e consegue transformar essa garrafa PET, por exemplo, que seria jogada fora no lixo, que leva sei lá quantos anos para se deteriorar, ela tem uma utilidade, entendeu?
Então eu acredito que se você conseguir fazer materiais didáticos que usem coisas do dia a dia das crianças, você traz uma reeducação para elas muito grande e traz um acesso ao conhecimento também muito grande. Deixa eu ver, assim, outra coisa também que eu acho bem legal é, às vezes, você fazer, assim, vamos falar de criança pequena, né, no caso. No caso, criança ali de 8, 7 anos, que seja. Se você inserir, por exemplo, algum assunto das ciências naturais e você colocar com alguma historinha do dia a dia delas e criar todo um contexto, seja com fantasia, tudo, a criança já vai interessar naquele assunto, porque tem um contexto, você pode criar assim, irmãozinho de tal fez isso, e a aventura era na floresta, o que tem na floresta? Tem as plantas, tem a água, tem o sol, tem os animais. Então, assim, você já traz um contexto de ciências naturais. Então, assim, a criança já consegue, tem braço, tem perna, já começa a ter aquele conhecimento, né? Aquela plantinha daquele jeito, aquela árvore é grande, aquela árvore é pequena, a chuva acontece em tal período, quando é primavera. Então, assim, a criança consegue ter um contexto quando você cria uma história, porque como elas, dependendo da idade, segundo as teorias educacionais, elas conseguem ter um imaginário mais desenvolvido do que a parte concreta. Você vai ver que, igual, por exemplo, Piaget e uns outros pesquisadores, que agora eu não estou me lembrando certinho, eles afirmam que depois de uma certa idade, que as crianças, igual, por exemplo, às vezes alguns falam de 10, 11 anos para cima, que as crianças têm uma noção de separação entre abstrato e concreto de uma forma melhor, entendeu? Porque até uma certa idade, para elas, o concreto imaginário é muito confuso ainda, entendeu? Então você tem que ir estudando por idades para inserindo o conteúdo. Então, quando você coloca algo concreto, que seria um material didático, inserido com contexto de histórias, a criança aprende com uma facilidade muito maior. Então, eu acredito que quanto mais você trazer as ciências mais cedo para as crianças, provavelmente elas vão desenvolver melhor lá no seu ensino médio, na sua graduação, porque é como se fosse um efeito dominó. Então, e é como se fosse uma pirâmide. Então, se você faz uma base muito bem trabalhada, quando ele chegar no topo, aquela pirâmide não vai desmoronar, né? Vai ficar todo muito tranquilo. Então, me acompanhe que eu vou estudando sobre as ciências da natureza, tá bom? Beijinho!